Então, essas são as potências ou do sistema monofásico ou do sistema trifásico. Então, um primeiro cuidado no sistema trifásico, se vocês usarem variáveis de fase, a potência trifásica é multiplicada por 3. Se vocês utilizarem variáveis de linha, ambas as variáveis de linha, a potência, para encontrar a potência trifásica, multiplica por raiz de 3. Aonde que pode acontecer uma confusão? Eu acho que teve num exercício, Evelyn, uma confusão. Por exemplo, transformadores, né? A gente, uma das formas para implementar ou construir um transformador trifásico é a partir de 3 transformadores monofásicos. Quando eu estou falando da potência do transformador monofásico, é um só transformador. Então, é como se fosse esse sistema monofásico. Agora, quando eu pego os 3 transformadores monofásicos para compor o trifásico, o banco trifásico, a potência total, é a soma dos 3 transformadores. Se eu usar a soma total, a potência total dos 3 transformadores, a soma dos 3, daí já é uma potência trifásica. E daí eu tenho que usar o fator 3 ou raiz de 3, dependendo se vocês estão usando variáveis de fase ou variáveis de linha. Então, Evelyn, eu não sei se a dúvida era se eu consegui solucionar a tua dúvida. Não tem alguma questão adicional? Era exatamente isso aí que você explicou. Tá, ok. Isso aí eu sempre falo, né, e não é numa tentativa de minimizar a importância de vocês conhecer transformadores ou máquinas, mas muitas das dúvidas acabam surgindo e vêm dúvidas de circuitos elétricos e principalmente de sistemas trifásicos. Tá? Então é importante vocês terem, além dessas equações de potências, relembrar as definições de variáveis de fase e de linha. Então, para trifásico isso é importante. Então, assim, ó, só para deixar bem claro, né? Normalmente, lá em transformadores, pelo menos uma questão cai de transformador trifásico. E quando eu falo cai uma questão de transformador trifásico, normalmente não é uma questão muito complexa envolvendo resolução de circuitos elétricos complexos, como talvez até tenha 1 ou 2 na lista. A maioria das vezes, os exercícios que caem relacionados a transformadores trifásicos, isso normalmente, está relacionado a definições básicas, a forma de conexão, essas questões de potência, variáveis de fase, de linha, reconfiguração de transformador, normalmente são questões matematicamente simples, mas normalmente cai uma questão de transformadores trifásicos nas provas. Algo mais, pessoal? Professor, com relação aos transformadores trifásicos, eu estou tendo um pouco de dificuldade na questão de achar a relação de transformação, porque, digamos que se eu fosse utilizar a relação que tem, digamos, tem o exercício 11 da lista. Deixa eu pegar o exercício 11, então, aqui. Beleza. Deixa eu só achar ele. Só um pouquinho, eu vou ter que abrir ele aqui, não deixei aberto. Estou compartilhando aí com vocês. É esse exercício aqui que está mostrado, 11? Isso. Tá. Vamos lá, só antes disso, né? Então, esse é um tipo de exercício, por exemplo, não estou dizendo que exatamente igual, obviamente, mas o grau de complexidade que normalmente eu tenho cobrado em provas, né? Então, só para ilustrar aqui, ó, então é um banco trifásico de transformadores.
eu estou dizendo que o banco trifásico de transformadores deve ser capaz de fornecer 400 kVA. Então, vejo que esse 400 kVA está associado ao banco trifásico, então essa já é a potência total. Então, fazendo o link com a questão anterior da Evelyn. E eu estou dizendo que a relação entre as tensões de linha, as tensões de linha do sistema trifásico deve ser 34,5 kV para 13,8. Então, eu estou dizendo o seguinte: encontre os valores de tensão e corrente aplicados aos enrolamentos primário e secundário de cada transformador monofásico. Vejam só, ele dá as especificações do banco trifásico, mas ele está pedindo as especificações de tensão e corrente associados aos transformadores monofásicos que compõem o banco. Professor, Fala. desculpe, a tua 11 é a minha 10. Então, É por isso que eu pedi, porque eu tenho mais de uma versão. Deixa eu pegar aqui a outra, então. Deixa eu pegar outra. Tá? Mas eu vou falar igual dessa aqui. Eu acho, por isso que eu fiz uma pergunta, porque eu tenho mais de uma versão. E eu sabia que isso podia acontecer. Tá aí, tá? Mas eu vou falar da 10 também, tá? Eu vou falar da 10 também, que eu acho que é importante. Mas vamos para a 11. Tá. Então, esse já é um exercício que já tem, digamos, uma complexidade um pouco maior, tá? E daí aqui ele tem um... Vamos fazer a 10 primeiro, pode ser, pessoal? Ou ninguém tem dúvida sobre a 10? Eu só vou fazer uma pergunta, então, assim, alguém tem dúvida sobre essa... Opa, deixa eu botar correto aqui. Eu abri aqui, mas não compartilhei. Só me desculpa, pessoal. Vou botar a correta aqui. Vamos se organizar. Então, aqui eu estou, como o Matheus falou, então, na verdade, essa é a questão 10. Então, vou fazer uma pergunta aqui para nós não perdermos tempo. Em relação a essa questão 10, alguém tem alguma dúvida em relação a ela? Alguém gostaria, ou vou mudar a pergunta, alguém gostaria que eu fizesse a questão 10? Eu acho que essa questão ela é bem tranquila em comparação às outras. Perfeito. Perfeito. Então, não vamos perder tempo. Então, vamos lá. Questão 11. A questão 11, acho que ela é uma questão um pouquinho mais complexa, tá? Então, essa nós podemos conversar um pouco sobre ela. Beleza. Então, nós temos, 3 transformadores monofásicos de 10 kVA. De novo, eu vou fazer um link com a questão da Evelyn anteriormente. Os transformadores monofásicos são de 10 kVA. Se eu usar a potência 10 kVA, eu não multiplico por 3, porque é a potência do sistema monofásico. Mas o sistema trifásico composto pelos 3 transformadores, a capacidade de potência é 30 kVA. Então, daí eu tenho que multiplicar por 3 lá. Tanto que, se vocês olharem aqui posteriormente, a carga trifásica conectada no secundário consome 20 kW. Então, isso aqui já é a potência, vejam, a potência trifásica ativa, porque está em watts. Esse é outro cuidado, que existem esses erros em provas anteriores. kVA ou VA é unidade de potência aparente. Watts é unidade de potência ativa. E VAR é unidade de potência reativa. Então, eu não falo aqui que é potência ativa. Watts já está implícito que é potência ativa. Tá? Então, só para fazer essa relação com a questão anterior. Então, nós temos 3 transformadores monofásicos, cuja potência nominal é 10 kVA. Os transformadores monofásicos, cada um deles, independentemente, tem uma relação de 460 para 120, 60 Hz, e eles são conectados para formar um transformador trifásico de 460 a 208 volts. Então, essas já são informações importantes. Diz o seguinte, que a impedância equivalente de cada transformador, referido ao lado de alta tensão, ao lado de 460, é 1 mais J2 ohms. Esse 1 é a resistência à série, e esse 2 é a reatância de dispersão do transformador monofásico.
Ele diz que a impedância de magnetização pode ser desprezada, ou seja, a resistência que modela as perdas no núcleo e a reatância que modela a corrente de magnetização podem ser desprezados, aquele ramo paralelo. Isso simplifica a resolução do exercício. E diz que a carga trifásica conectada no secundário consome 20 kW, com fator de potência 0,8 em avanço e tensão nominal. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui uma folha minha, para não me perder. Deixa eu ver se eu acho. Só um minutinho, pessoal. Achei. Então, eu vou abrir de novo as anotações. Então, primeiro eu vou anotar as informações que foram repassadas. Então, o exercício diz que existem 3 trafos monofásicos, né? Esses transformadores monofásicos são de 460 volts para 120 volts. Além disso, foi dada a impedância, a potência nominal de cada transformador é 10 kVA, frequência 60 Hz, e além disso foi dado que a impedância equivalente referido para o lado de alta tensão vale 1 mais J2 ohms. Então, esse 1 aqui é a resistência equivalente, e esse 2 aqui é a reatância de dispersão equivalente. Tá? O que mais que o exercício está falando? Que esses transformadores monofásicos vão compor um banco trifásico cuja a tensão de linha de saída aqui, se não me engano, deve ser 460 para 208 volts. Né? Ainda fala da carga trifásica. A carga trifásica é uma carga que vai consumir 20 kW com um fator de potência 0,8 em atraso. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que era isso. Isso com tensão nominal, O que ele está pedindo? Ele está pedindo para desenhar um diagrama esquemático mostrando a conexão do transformador. Ou seja, o que está pedindo? Qual é a conexão do transformador que nós vamos utilizar? Vejam só, nós estudamos aí 2 possibilidades de conexão dos enrolamentos. Os enrolamentos podem estar em Y ou podem estar em delta. Então, baseado nisso, nós temos 4 possibilidades. Transformador, ele pode ser YY, Y-delta, ou delta-Y, ou delta-delta. E nós podemos verificar qual é a conexão adequada a partir das especificações de tensão dos transformadores monofásicos e das tensões de linha desejadas para o sistema trifásico. Então, vejam aqui, ó, nós temos aqui as especificações de tensão dos transformadores monofásicos, quais são as tensões nominais sobre os transformadores monofásicos, e aqui nós temos o que a gente deseja para o sistema trifásico, variáveis de linha, certo? Então, baseado nisso, é o seguinte, ó, o que está dizendo? Está dizendo que esse transformador monofásico suporta ou trabalha numa tensão nominal de 460 volts. E se nós aplicarmos, idealmente, 460 volts no primário, no secundário, tem na sua saída 120 volts. Vejam, então,
já no sistema trifásico que a tensão de linha que eu desejo aplicar no banco trifásico é 460. Então, vejam que coincide aqui, ó. Vejam que coincide a tensão aplicada no transformador monofásico e a tensão de linha que nós vamos aplicar no trifásico. Baseado nessas informações, qual configuração de transformador, Y ou delta, que nós aplicamos a tensão de linha diretamente na bobina? Delta? Delta. Então, eu vou desenhar aqui o delta. Olhem só, se eu pegar e desenhar a conexão do primário em delta, nós aplicamos diretamente na bobina a tensão de linha de entrada, que é os 460 volts. Então, nesse caso, a conexão dos enrolamentos primários, ela é em delta. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Ok. Se nós aplicarmos 460 volts sobre as bobinas dos transformadores monofásicos, vejo que eu tenho na saída da bobina, no secundário desse transformador monofásico, 120 volts. Só que não é a tensão de linha que eu quero, não é 120. A tensão de linha que eu quero é 208. Então, eu não posso conectar em delta no secundário, porque se nós conectarmos em delta no secundário, eu vou ter na tensão de linha 120 volts. Por outro lado, se nós analisarmos 120 multiplicado por raiz de 3, vou fazer a conta aqui só para ter o valor exato, dá os nossos, aproximadamente, dá 207,8, ou dá, então, aproximadamente aqui, ó, 208 volts. Então, se agora nós conectarmos esses enrolamentos dos transformadores monofásicos em Y, nós teremos sobre a bobina, sobre a fase de saída 120, mas na linha nós teremos 208 volts. Então, essa é a primeira questão importante nesse exercício. Não está informado qual é a conexão, mas isso está implícito. Uma vez que eu tenho essas informações de tensão, a única configuração que atende isso é conectar o transformador em delta Y. Isso aqui é importante, é isso que eu quero, principalmente, que vocês tenham conhecimento para essa prova. Isso está claro, pessoal? Sim. Professor, quando eu tenho monofásico, é as tensões de fase, né? Isso. E aí, ali no trifásico, vai ser sempre as tensões de linha? A não ser que eu fale que são tensões de fase. Mas se não tiver nenhuma informação, falou em sistema trifásico, são variáveis de linha que são informadas. Tá bom. Tá? O exercício está pedindo o diagrama esquemático. Aqui o que falta ainda, tá? O principal é saber a conexão do transformador. Isso é o principal. Mas está faltando conectar a carga, então a carga é conectada aqui na saída do transformador em Y. Então aqui tem uma carga. Essa carga, como a gente já falou, é de 20 kW com fator de potência 0,8 em atraso. Aqui está a fonte. Aqui está a nossa fonte trifásica. Desculpe o desenho aqui, pessoal. Fonte. E aqui só faltou conectar aonde estão as impedâncias. Lembra que as impedâncias do transformador estão referidas ao lado de alta. Então, as impedâncias, elas estão em série com os enrolamentos. Aqui estão as impedâncias equivalentes, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, impedância equivalente, do lado de alta. Então, essa é a resposta da letra A. Dúvidas aqui, pessoal? Podemos ir adiante? Sim.
Ok. O que pede a letra B? A letra B pede para determinar as correntes nos enrolamentos do transformador, ou seja, as correntes em cada um dos transformadores ou dos enrolamentos do transformador monofásico. Então, essa é uma questão também importante, que não envolve muito, vamos dizer assim, teoria de transformadores, mas envolve circuitos elétricos. Então, vamos fazer essa questão também. Então, vejam só. Então, aqui é a letra B. Foi dito que a potência da carga vale 20 quilowatts. Fator de potência 0,8, atraso. Essas foram as informações. E aqui, ó, qual é a fórmula da potência? Vamos lá. Potência da carga. Eu vou utilizar, tanto faz qual é a equação. Eu sempre gosto de utilizar variáveis de fase. Então, vai ser 3 V fase vezes I fase. Se eu estou analisando, e aqui falta ainda o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Se eu estou analisando na carga, então essas variáveis são tudo aqui no secundário, tá ok? Veja, a potência da carga foi informada, é 20 kW. E nós queremos encontrar a tensão de fase. Qual é a tensão de fase aqui, pessoal? No secundário? 120? 120. Tensão de fase é a tensão direta aqui aplicada na bobina, é a tensão da fase em relação a esse ponto neutro. Então é 120. Eu sei a tensão. O que eu quero encontrar é a corrente, né, que é a corrente, e esse cosseno θ. O que é o cosseno θ? É o fator de potência? É o próprio fator de potência. Então, nós temos as informações para encontrar a corrente de fase. E nesse caso aqui, ó, essa corrente de fase é sempre a corrente que passa na bobina. É a mesma corrente de linha, porque está conectado em Y. Vocês concordam comigo? Entende isso aí? Que na conexão Y a fase é igual à linha do ponto de vista de corrente? Alguma dúvida em relação a isso? Tá tranquilo. Beleza, então eu vou isolar aqui, ó. Então a corrente no secundário, na fase, eu vou chamar de I2, que é aquela corrente da fase, na verdade, é a potência da carga dividido por 3 V fase vezes cosseno do ângulo. Então vamos lá, é 20 kW, 20 mil, dividido por 3 vezes a tensão de fase, não use 208, é 120, vezes o cosseno do ângulo, que é o fator de potência, 0,8. Não interessa se atraso ou avanço, aqui não muda nada na resposta. Então, a corrente aqui, eu tenho que o valor que... O valor que eu tenho aqui deu 69,4 amperes. Essa é a corrente no enrolamento no secundário. Certo? Alguma dúvida aí? Como que vocês encontrariam a corrente no primário? Eu dividiria pela relação. Qual relação? Ali de transformação. 460 por 120. Então, veja que nós temos duas relações aqui. Essa é uma pergunta de forma proposital, né? Nós temos duas relações, uma do transformador monofásico e outra do trifásico. Qual que vocês utilizariam? E aí, pessoal? Do monofásico. Claro, né, pessoal? Eu já tenho aqui, ó, eu já tenho a corrente no secundário do mono. Eu tenho a relação entre esses enrolamentos, que é quem rege o comportamento do trifásico, são os monos. Então, eu sabendo essa relação, eu já acho direto a corrente aqui, ó, no primário desse respectivo enrolamento do transformador monofásico. Então, aqui, ó, nós vamos usar a relação do transformador monofásico.
tá? Então, vejam. Eu tenho a corrente do secundário, vale 69,4 amperes. No lado de alta tensão, a corrente vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Menor. Então, eu pego a tensão menor sobre a tensão maior. Porque eu sei que esse resultado aqui vai ser menor, obrigatoriamente tem que ser menor. Então, eu não estou nem preocupado como que eu defino a relação de transformação. Se eu sei a corrente do lado de alta tensão, sempre vai dar menor. Então, eu multiplico pela tensão menor e divido pela tensão maior, tá? Esse resultado aqui, ó, deu 18,1 amperes. Eu vou mostrar só uma outra forma de fazer, ó. Eu posso pegar pela definição de potência também. De novo, assumindo o transformador ideal. Aqui nós estamos assumindo o transformador ideal. Eu sei que a potência do trifásico, não interessa se é no primário ou no secundário, ela é a mesma, 20 kVA, 20 kW, dividido por 3. Dividido pela tensão de fase. Qual tensão de fase? Do primário, se eu quero saber a corrente do primário. Se eu quero saber a corrente do primário, eu pego a tensão de fase do primário. Qual é a tensão de fase do primário? É uma 400. conexão delta. Qual é a tensão de fase no primário? 460? Na conexão delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. É a tensão na bobina. 460. Então, aqui, ó, 460 dividido também por 0,8, pelo fator de potência. Aqui vai dar o mesmo resultado. Vai dar os mesmos 18,1 amperes. Tranquilo, pessoal? Essa é a letra B. Tá? Essa é a letra B. Alguma questão adicional com esse exercício? Essa letra B? Joia. Vamos para a letra C, que eu considero que é onde é mais difícil, né? A letra C pede o seguinte: qual a tensão de linha no primário? Ele quer saber qual a tensão no primário para que a tensão no secundário seja igual ao valor nominal. O que acontece aqui, ó? Eu vou botar no circuito. Olhem só. Ele quer saber, ó, eu quero ter na saída 208 volts. Ele quer saber qual é a tensão aqui no primário de linha para que eu tenha 208 volts na saída. Olhem só, se os transformadores fossem ideais, sem nenhuma impedância, e aqui tem essa impedância, mas se fosse ideal, eu botaria 460 volts na entrada e teria 208 volts na saída. Mas o que acontece? Vai existir uma queda de tensão nessas impedâncias. E com isso, eu tenho que saber, no exercício está pedindo, eu vou ter que botar um valor diferente de tensão para que resulte nos 208 volts na saída. Então, é isso que está pedindo no exercício. Nós poderíamos resolver esse exercício resolvendo o circuito trifásico como um todo. Mas como o circuito é um circuito equilibrado, simétrico, nós podemos reduzir a complexidade da resolução do exercício fazendo uma análise monofásica. Eu já falei sobre isso anteriormente. Só que nós temos aqui que um lado do circuito está em delta e o outro lado está em Y. Qual foi a sugestão que eu dei? A sugestão que eu dei é transformar todos os circuitos que estão em delta para Y e a partir desse Y equivalente, daí fazer uma análise do circuito monofásico. Então é isso que eu sugiro aqui, ó. Então a letra C, nós temos o transformador o primário está em delta. Então eu sugiro converter o primário para Y. E talvez aí esteja a principal dúvida do Matheus, eu acredito. Lembrando que eu vou ter ainda uma impedância equivalente, que eu tenho que calcular essa impedância equivalente. Esse é um ponto.
O secundário não muda nada, porque ele estava em Y. Né? O secundário já estava em Y, então não preciso mudar. E aqui nós temos a nossa carga. Carga. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Basicamente são dois. Como existia uma impedância internamente nesse delta, nós temos que converter essa impedância para Y. E fazendo uma conversão de impedâncias, a impedância do Y é 1/3 da impedância do delta para resultar num circuito equivalente. Então, nós temos que pegar aquela impedância de 1 mais J2, ela vai ser 1/3 mais J 2/3. Isso, essa impedância linha aqui, ó, essa impedância linha, que é a impedância do Y. Esse é o primeiro ponto. Isso aí, alguma dúvida, pessoal? Segundo ponto, vejam que eu falei anteriormente, considerando o transformador ideal, que aqui eu tenho a tensão desejada de linha é 208, e a tensão ideal, a tensão nominal do sistema, aqui é 460. Eu não posso, ao usar um Y equivalente, eu não posso mudar essas relações. Se nós pensar numa caixa preta, pensem numa caixa preta, onde eu não sei o que está dentro. Mesmo que eu modifique o que está dentro dessa caixa, eu não posso mudar as especificações externas nos terminais. Então aqui, embora, e esse é um ponto-chave na resolução do exercício, eu estou usando um transformador em Y equivalente na entrada, mas eu não posso mudar as minhas variáveis de entrada e saída. Então, nesse caso aqui, ó, para eu ter 460 volts aplicado na entrada, na bobina agora eu não vou ter mais 460 como eu tinha no delta. Agora eu vou ter 460 sobre raiz de 3. Então, a relação antes do transformador equivalente, que era 460, desculpa, do transformador original, monofásico, era 460 sobre 120. Agora, esse transformador equivalente vai ser o quê? Não vai ser mais 460 sobre 120, vai ser 460 sobre raiz de 3, dividido por, aqui é 120, que é 208 sobre raiz de 3. Então, agora, a relação do transformador monofásico equivalente desse YY vai ser 460 sobre 208. Então, na resolução do exercício, usando esse transformador equivalente, esqueçam esse 460 sobre 120 e usem agora 460 sobre 208. Certo? Ficou claro isso, Matheus? Sim, agora sim. E daí o que acontece então? Se eu for realizar uma análise monofásica, nós temos aqui, ó, essa impedância equivalente linha, que é essa nova impedância aqui. Nós temos aqui o transformador monofásico de 460 para 208, e aqui nós temos a nossa carga. Só que aqui, se eu estou fazendo uma análise monofásica, são tudo variáveis de fase. Então aqui, ó, na análise monofásica, qual é a tensão nominal da análise monofásica? Não é 208, é 120. Essa é a tensão que nós queremos aqui. 120 na fase para ter 208 na linha. A carga trifásica, ela é 20 kW. A carga trifásica, a carga monofásica, nós temos que dividir por 3.
De novo, aquela questão que foi levantada pela Evelyn. Você tem que saber se está fazendo uma análise monofásica ou trifásica. Então, aqui, a corrente é a corrente de uma fase, mas nós já calculamos a corrente de uma fase aqui, ó. A corrente de uma fase é 69,4 amperes. Entenderam isso? Então, aqui nós temos uma corrente que vai ter 60. Qual vai ser a corrente de fase aqui do secundário? É 69,4 amperes, mas já foi dado também o fator de potência em atraso. É atraso ou avanço? Deixa eu ver aqui que eu coloquei lá. Eu falei atraso várias vezes, mas é avanço a corrente. Essa corrente não é atraso, é avanço. Aqui eu tinha colocado atraso, ó, tá errado, é avanço o exercício está falando. Aqui também, ó, é avanço, não é atraso. Tá no enunciado. Então aqui, ó, como que eu acho a fase da corrente? Não se esqueça que tem fase. É avanço, mais quantos graus? É o arco cosseno de 0,8, dá 36,87 graus. Então, nós temos essa corrente 2, nós temos a tensão que eu quero na saída, nós podemos refletir tudo isso para o primário, encontrar a queda, nós temos, obviamente, então, nós temos a corrente 1, se nós temos a corrente 2, nós já temos a corrente 1, se nós for trabalhar no primário, se não me engano, aqui a corrente é 18,1 ampere, 18,1 ampere, com o mesmo ângulo, 36,87 graus, assumindo o transformador ideal ali, certo? Ah, não, aqui, ó, veja que eu já ia fazer um erro, pessoal. Eu já ia fazer um erro. Qual é o erro que eu ia fazer? Eu ia pegar essa corrente 1 aqui, ó, considerando aquele transformador inicial que nós usamos. Isso aqui está errado. Eu tenho que pegar e referir agora usando essa relação de transformação, que na verdade vai dar lá a corrente, no caso anterior, de linha. Então aqui esse I1, I1 é o I2 linha nesse circuito, que vai dar o quê? É o 69,4, lado de alta tensão tem menor corrente, multiplicado por 208 e dividido por 460. Então isso aqui vai dar uma corrente, eu tenho calculado aqui, de 31,38 amperes. Mantém aquele ângulo de 36,87 graus. Só para ilustrar para vocês, se eu fizer aquele 18,1 que nós tínhamos calculado antes e multiplicar por raiz de 3, dá essa corrente. Então, a relação entre aquele 18,1 que nós calculamos antes e esse 31,38 é uma multiplicação por raiz de 3. É essa corrente de linha aqui, ó. É essa corrente de linha. Enquanto que essa corrente aqui é de linha. Enquanto aquele 18,1 é a corrente de fase. Aqui é a corrente de linha. 31,3 mais ou menos amperes. Tá? Então vejam que agora, nós referindo tudo para o lado primário, tendo a corrente no primário e sabendo a impedância no primário, nós calculamos a queda de tensão e podemos chegar nessa tensão do primário aqui, ó. Só que essa tensão é a tensão de fase. Para encontrar a tensão de linha, que é o que o exercício está pedindo, ainda tem que multiplicar por raiz de 3. Então, essa é a metodologia para encontrar a resposta na letra C. Convertemos primeiro o sistema trifásico de entrada de delta para Y. Temos que ter cuidado para manter as tensões de linha de entrada e de saída iguais. Isso muda a relação de transformação desse transformador equivalente. Também convertemos a impedância que estava em delta para Y. E depois resolvemos como um circuito monofásico convencional. Só que o circuito monofásico é tudo variáveis de fase. Como no final nós queremos a tensão de linha, nós pegamos a tensão calculada de fase, multiplicamos por raiz de 3 para encontrar a tensão de linha. Então essa é a metodologia para a resolução desse exercício. Não sei se isso que eu falei aqui cobre o que você tinha dúvida, Matheus. Professor, eu só tinha ficado na dúvida no seguinte: cada vez que eu for analisar, então, a relação de transformação para analisar só um monofásico,
eu sempre vou pegar as tensões de fase, então, e dividir uma pela outra, que nem foi feito ali. Isso. Em relação... Vamos lá. Estamos falando de transformadores trifásicos. Mas a relação de transformação dos monofásicos que compõem o banco nada mais é do que as tensões nominais de fase entre o primário e o secundário. Beleza. Eu tinha ficado na dúvida, porque se pegasse aquela fórmula para transformação de fase para linha, do delta para y, daí dava uma confusão, aí eu não tinha entendido. Eu sei disso. Eu prefiro fazer sempre essa análise analisando as tensões de fase, as tensões nas bobinas. Beleza. Valeu, professor. Feito. Algo mais, pessoal? Então, só algumas orientações, né? As orientações, como eu falei, a prova vai ser no Moodle, via Moodle. Então, na prova, então vocês estejam no horário ali, vai começar, no caso da prova, vai começar pontualmente às 8h30. Vocês terão 3 horas para realizar a prova. E na prova eu peço que todos vocês estejam com as câmeras abertas. Então, vocês já se organizem para isso. Então, na prova, eu solicito que todos estejam com as câmeras abertas. Tá? Alguma questão em relação mais à prova em si? Se dá para consultar o material. Pode. Não vou... Como é uma prova aí à distância, eu não tenho como conferir isso, então eu prefiro deixar oficialmente aberto a consulta. Prova individual, né? Obviamente prova individual, então eu solicito digamos, a responsabilidade de vocês aí para cumprir essa regra. Né? Também é uma questão que eu tenho difícil ou praticamente impossível análise minha, mas eu deixo na responsabilidade na cabeça de cada um de vocês essa questão da prova ser individual. Algo mais, pessoal? Então, caso alguém... Fala, só ali na 14 dessa lista, se tiver como falar da relação de transformação, porque é uma questão meio diferente. Só um minutinho, então, que eu vou compartilhar novamente essa 14. É essa 14 aqui, Evelyn? Essa mesmo. Tá. Então, vamos lá. Nós temos, de novo, 3 transformadores monofásicos de distribuição de 25 kVA, ou seja, cada transformador é de 25. Ele vai compor um sistema trifásico de 75, a potência total é 75. Cada transformador monofásico é de 24.000 para 277. E estão conectados em ΔY. Então, aqui já foi imposto, já foi confirmada a conexão do transformador. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou falar para vocês aqui. Ó. Então, eu vou, de novo, pegar... Eu bato muito nessa tecla, porque mesmo sendo a parte mais simples, é onde tem muito erro. Tá? Então, de novo, vou colocar nas anotações. Então, olha só, os transformadores monofásicos são de 24.000 para 277 volts. Deixa eu só confirmar se é isso. É isso.
cada transformador também é de 25 kVA. E conexão do transformador trifásico é ΔY. Então, esse transformador trifásico já é um transformador de 75 kVA. Então, eu vou desenhar ele aqui, só para ilustrar. Então, olhem só. É importante nós entendermos o que compõe isso, né? Quais são as tensões. Então, vejam. Se o primário está conectado em delta, vejam que a tensão de linha é aplicada diretamente na bobina. Então, a tensão de linha de entrada para a qual esse sistema vai ser aplicado é 24.000 volts. Então, essa é a tensão de linha que pode ser aplicada nominalmente nesse transformador. Entretanto, na saída, vejam como está em Y, a tensão de fase será 277. A tensão de linha será multiplicada por raiz de 3. Isso aqui... Isso porque é monofásico. Porque 277 é a tensão do mono. Isso. Isso. Mas no banco trifásico, isso vai dar um valor de 480 volts na linha. Então, embora a tensão do mono seja de 24 kV para 277 volts, se nós pensar na especificação desse banco trifásico, a especificação é de 24 kV para 480 volts. Então, esse é o primeiro ponto. Entenderam isso? Entendeu, Evelyn? Sim. Tá? Ok. Então, essa é a primeira parte que vocês têm que entender. Eu vou voltar agora para continuar lá, dar uma olhada na lista. Outro ponto importante aqui, ó, no exercício, tá? É que ele, no final da letra A, ele pede o circuito equivalente por fase. Quando eu falo circuito equivalente por fase, é como se fosse o circuito equivalente do transformador monofásico, certo? Porque é o circuito equivalente por fase. E aqui, ó, foi realizado, então, para encontrar o circuito equivalente, como nós falamos em aula, foram realizados os ensaios em vazio e em curto-circuito. O ensaio em vazio, ele é utilizado para encontrar o ramo de magnetização, que está em paralelo, e o ensaio em curto-circuito foi utilizado para encontrar a impedância série, que corresponde às perdas no cobre e ao fluxo disperso. Só que aqui tem uma diferença. Vocês têm que ter cuidado para, ao usarem essas informações diretamente nas equações que eu passei lá quando eu dei as equações nos ensaios em vazio e ensaio em curto-circuito para encontrar os elementos do circuito equivalente. Por que tem que ter o cuidado? Porque esses ensaios aqui foram realizados num transformador trifásico, enquanto aquelas equações foram apresentadas para um transformador monofásico. Dá para se utilizar? Dá, mas com pequenos cuidados. Quais são os cuidados aqui, ó? Primeiro, vejam só um comentário primeiro, que o circuito equivalente por fase, ele deve ser referido eu estou pedindo, para o lado de alta. Um primeiro cuidado, que eu já falei sobre isso na aula. O ensaio vazio está sendo realizado no lado de baixa, porque trabalha com menor tensão, e o ensaio em curto-circuito está realizado no lado de alta, porque tem menor corrente. Então, primeira consideração é que os parâmetros que vocês forem encontrar a partir do ensaio vazio, depois tem que ser referidos para o lado de alta, tá ok? Esse é um ponto. Outro ponto aqui, ó, que como ele foi obtido, o ensaio foi feito para um sistema trifásico, ele está medindo aqui a tensão de linha e a corrente de linha.
Certo? Ó. E além disso, ele está medindo a potência trifásica. Potência trifásica, tensão de linha, corrente de linha. Para eu aplicar aquelas equações que eu apresentei na aula, nos slides, eu tenho que usar a potência monofásica, que é a potência de um transformador, e tenho que saber a tensão e a corrente na bobina, ou seja, as variáveis de fase. Então é isso que tem que cuidar. Eu tenho que usar as variáveis de fase, não as de linha, e tenho que usar a potência mono, não a potência trifásica. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que dividir a potência por 3, porque é um sistema equilibrado, cada fase processa 1/3 da potência. E eu tenho que analisar aqui, ó, converter as tensões de linha para fase. Certo? Então, isso que tem que ter cuidado aqui, pessoal. Alguma dúvida em relação a isso? Então, você tem que olhar o lado de baixa tensão. Qual é o lado de baixa tensão? É o Y. Então, aqui a tensão de linha que vai ser utilizada não é os 400... A tensão de fase que vai ser utilizada não é 480. É 480 dividido por raiz de 3. Por quê? Porque a tensão de fase na conexão Y, eu divido por raiz de 3. Por outro lado, na conexão Y, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Então, eu posso usar esse 4.1 aqui. Já no lado de alta tensão, de novo, eu tenho que dividir a potência por 3, porque é a potência de uma fase. E no lado de alta tensão, onde foi realizado o ensaio de curto-circuito, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, eu posso usar os 1.400 volts aqui. Já a corrente na bobina não é a corrente de linha, é a corrente de fase. Então, eu tenho que dividir aqui por raiz de 3 esse 1,8. Então, eu acho que a principal, vamos dizer assim, pegadinha desse exercício, para calcular esse circuito equivalente, vocês têm que usar a potência monofásica e usar as variáveis de fase, tanto da tensão quanto da corrente. E para isso, você tem que verificar se a conexão está em delta ou se a conexão está em Y. Tá ok? E a relação de transformação é o próprio valor que ele deu ali por fase? Exatamente, exatamente. É a própria relação por fase, porque já foi dada, né? Isso aí. Essa é a relação de transformação. Tá correto. Que eu preciso usar, nós vamos precisar usar a relação de transformação, porque o ensaio em vazio foi feito do lado de baixo. Então, os elementos do ramo de magnetização, aquela resistência RC e a reatância XM, foram obtidas a partir dos parâmetros, primeiramente, do lado de baixo. Eu tenho que mandar para o lado de alta. Então, eu pego esses 24 kV e 277, que é a relação do transformador monofásico, tem que multiplicar ao quadrado essa relação para converter, refletir impedâncias. É exatamente isso aí. Algo mais? E depois a letra B e a letra C. A letra B, principalmente, é aquela questão que nós já fizemos no exercício anterior. Como tem um lado em delta, eu tenho que converter ele para Y e resolvo esse exercício similarmente àquele outro. Algo mais, pessoal? Eu tenho uma dúvida sobre a lista de motores depois. Então, vamos lá. Vou abrir a lista aqui. Qual é o exercício, Matheus? Seria o exercício 9. Uhum. Tá. Assim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui ele só para me lembrar dele. A minha dúvida mais é o que ele quer dizer com resistência do primeiro TAP. Olha só. Ele é um motor série,
tá? Então, ali diz os dados nominais, 25 HP, 600 RPM, 240 volts. Possui uma corrente de linha nominal. Aí só um cuidado, pessoal. Esse é um termo que se usa nos livros, mas quando eu estou falando corrente de linha, no caso do motor CC, não é essa relação linha ou fase. Corrente de linha, quando eu falo motor CC, é a corrente que está sendo drenada da fonte CC. Tá claro isso, Matheus? Certo. Então, nesse caso, está dizendo que a corrente nominal do motor, que é drenada da fonte, é 89 amperes. Resistência da armadura 0,08 ohms. Resistência do campo série 0,02 ohms. Queda de tensão nas escovas 4 volts. Olha só. Ele está dizendo o seguinte: deseja-se que o torque de partida do motor seja 225% do valor nominal. E o torque, ele é uma função da corrente. Então, eu estou dizendo que o meu torque, na partida, eu tenho que limitar ele, eu tenho que botar esse valor aqui a 225% do valor nominal. Esse é o principal ponto aí, ó. Se eu estou definindo o torque de partida do motor, com isso eu defino a corrente de partida do motor. Então eu vou abrir lá as anotações para deduzir um pouco da onde que sai esse primeiro TAP. Por que é o primeiro TAP? Na verdade, está se inserindo uma resistência na partida para limitar a corrente de partida. E limitando a corrente de partida, a gente limita o torque de partida. A pergunta que fica é: se eu quero limitar o torque de partida em 225% do valor nominal, enquanto que eu tenho que limitar a corrente? Essa é a questão que fica, entendeu? Então é isso que eu vou falar aqui nas anotações. Vou mostrar para vocês. Então, foi dado todos os valores do enunciado ali. Foi dada a tensão é motor série. Motor série. Tensão da armadura 240 volts. Corrente nominal 89 amperes. Resistência da armadura 0,08 ohms, resistência série 0,02 ohms, queda de tensão nas escovas, que eu chamo de brush em inglês, né? 4 volts. E foi dito o seguinte, ó, que o torque da partida, o torque na partida tem que ser igual a 2,25 vezes o torque nominal, certo? Mas como que eu vou dizer, como que eu vou limitar esse torque de partida nesse valor? Ou mais, qual que eu sei que é o valor do torque nominal? Nós vamos fazer isso analisando a relação entre torque e corrente. Então a gente já sabe uma fórmula que torque é K vezes o fluxo vezes a corrente da armadura. Só que, e aqui é o ponto-chave, no motor série, o fluxo não é constante, mas o fluxo depende da corrente. Se nós estivermos numa região linear de operação, o fluxo é proporcional à corrente da armadura. Então aqui, ó, se eu utilizar essa expressão, isso nós já vimos nas aulas, o torque, na verdade, ele é proporcional para o motor série ao quadrado da corrente. Essa é a expressão-chave para resolver esse exercício. Para o motor série, o torque é proporcional ao quadrado da corrente. Isso vale para qualquer ponto de operação. Então, se eu tiver o torque nominal, ele vai ser proporcional ao quadrado da corrente nominal. O torque na partida vai ser proporcional
ao quadrado da corrente de partida. E, além disso, nós já temos essa relação que o torque de partida é 2,25 vezes o torque nominal. Isso foi dado no enunciado. Então, se eu substituir essas duas expressões aqui, ó, nessa especificação, nós vamos ter o quê? Kα vezes IP ao quadrado é igual a 2,25 Kα vezes a corrente nominal ao quadrado. Cortando esses Kα que são iguais em ambas as equações, o que nós temos? Que, na verdade, agora, a corrente de partida é raiz de 2,25 vezes a corrente nominal. Então, se a corrente nominal vale 89 amperes, a corrente de partida, para dar aquela relação de torque, tem que ser raiz de 2,25 vezes 89. Então, a corrente de partida, na verdade, aqui vai valer, ou tem que valer, 133,5 amperes. Então, para que o torque de partida seja 2,25 vezes maior que o torque nominal, a corrente de partida tem que valer 133,5 amperes. Isso aí, entendeu, Matheus? Sim. Mas agora, eu sei que essa é a corrente de partida. Como que eu vou garantir que a corrente de partida seja igual a isso? Né? A gente sabe, a gente até pode fazer uma análise na seguinte situação. Eu vou desenhar o circuito equivalente do motor série aqui, ó. Circuito equivalente vai ter a resistência da armadura, vai ter a resistência do campo série, vai ter a queda de tensão nas escovas. Aqui tem, digamos, o circuito que representa a parte mecânica, né? A tensão aqui é 240 volts. Aqui é a queda nas escovas. E aqui nós temos a força contra eletromotriz. Mas, na partida, a velocidade é nula. Se a velocidade é nula, a força contra eletromotriz na partida é nula. Então, se nós analisarmos a corrente de partida, ela é limitada pelo quê? É limitada somente por essa queda nas escovas e pelas resistências. Então, aqui dá 240 menos... A queda vale quanto ali? É 4 volts? 4 volts. A resistência da armadura é 0,08, se não me engano. E a resistência séria é 0,01. Então, olhem só. Eu tenho aqui 236 volts colocado em 0,01. Isso daria uma corrente de partida de 23,6 quiloamperes. O que está muito acima daquela corrente lá. Muito acima. Então, qual é a solução que o exercício está indicando? Vamos colocar uma resistência série adicional aqui, ó, para limitar a corrente da partida. Então, agora, o que nós teremos? Que, aplicando aqui a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos a tensão da armadura, é igual a EC, força contra a eletromotriz, mais a queda nas resistências, RP mais RA mais RS, mais esse V-brush. Só que na partida a força contra a eletromotriz é nula. Então, o que nós temos agora? Nós podemos colocar aqui, ó, 240 volts, é a tensão aplicada na armadura. Corrente de partida vai ser a resistência que nós queremos inserir, mais 0, ali não é 0,01, perdão, pessoal. É 0,08 mais 0,02, aqui dá 0,1. 0,1, 0,1, então aqui não dá 2,36 quiloamperes, mesmo assim, bem acima do valor. Então aqui é 0,1 mais 4 volts. Então, só isolando agora, o que nós temos? Só um minutinho aqui. A corrente de partida já foi definida. Nós já calculamos 133,5 amperes. Nós podemos agora fazer
a resistência de partida vai ser igual a 236 dividido por 133,5 menos 0,1. Isso dá a resistência de partida, então, de 1,67 ohms, que é o resultado do exercício. Ou seja, primeiro ponto, para dar aquele torque que foi especificado, nós temos que encontrar a corrente de partida. Foi dado por essa expressão. Né? Definindo a corrente de partida, o que o exercício pede é qual a resistência, qual é o TAP que nós temos que inserir aqui, qual a resistência que nós temos que inserir para limitar a corrente de partida naquele valor que foi calculado. Então, esse é o procedimento para resolver esse exercício aí. Não sei se ficou claro, Matheus. Sim, show de bola. Beleza. Algo mais, pessoal? Ok, pessoal. Então é o seguinte, ó. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês mandem lá, preferencialmente pelo grupo, para, digamos, que isso seja divulgado em todo o grupo, né? E, claro que eu não consigo responder muitas vezes numa velocidade adequada, porque tem outras atividades sendo realizadas, mas na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá? Então, segunda-feira, peço para que cheguem no horário, vamos começar pontualmente às 8h30, acesse o Moodle, verifique se todos vocês estão com acesso normal ao Moodle, né? Início da prova eu leio, tenho outras orientações adicionais, mas normalmente sem problemas, né? Já foram realizadas anteriormente e não houve problemas, tá ok? Então, não havendo mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Hoje eu não vou fazer a chamada novamente. Então, logo seja possível, eu insiro também esse vídeo lá no Moodle e no YouTube para quem quiser rever o que a gente discutiu agora. Então, bom fim de semana para vocês, bons estudos e até segunda-feira durante a prova. Professor. Diga, Matheus. Agora, revisando aqui as minhas anotações, só para... É bem pontual. Quando eu tenho um motor composto, quando ele está a vazio, essa relação do C-fluxo permanece constante, né? Quando ele tá vazio, tu está assumindo que ou a corrente na armadura ela é nula ou muito baixa. E se a corrente é muito baixa na armadura, não há contribuição do fluxo referente ao campo série. Então, daí tu só usa o motor... Quando está vazio, é a relação do motor... É o fluxo do motor shunt, que permanece constante, né? Isso. Beleza. Então, está vazio, o fluxo é como se fosse o fluxo somente do campo shunt. Beleza, professor. Obrigado, viu? Heitor. Até mais.